Então, quando a gente fala em habilidade natural, habilidade nata, é você identificar, né, aquilo que você faz bem e melhor, e você já faz com o pé nas costas, que você nem se atenta que você precisa aprender ou se desenvolver ou se capacitar para fazer aquilo, você só sai fazendo. E como é que a gente reconhece essas habilidades natas? Geralmente quando alguém ao nosso redor pede a nossa ajuda com alguma coisa. Quando alguém de fora, alguém ao nosso redor, alguém que está nos conhecendo, nos pede um favor, nos pede uma ajuda, nos elogia, né? Traz alguns pontos pra gente que nem mesmo a gente se vê naqueles pontos, é porque as pessoas estão reconhecendo a habilidade nata que a gente tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso. Desde a época da escola, eu sempre tive uma questão com a ansiedade, né? Eu nunca gostei de ficar para depois para fazer as coisas, porque isso me causava mais angústia, né? Sempre tem aqueles alunos que gostam de ser o último a apresentar, ser o terceiro, ser o quarto, ser o quinto a se apresentar. Primeira coisa que eu tinha pavor, meu nome é Valéria, com a letra V. Então, na escola, eu era praticamente a última a ser chamada, né, na lista de chamada. E isso me dava, gente, uma angústia, porque eu ia ficando pro final e ficando sozinha na sala, isso ia me angustiando demais, né? E aí, engraçado que quando tinha apresentação de matéria para fazer, né? E a professora ia lá e falava, quem quer ser o primeiro a se apresentar? Nessa hora ninguém queria ser o primeiro a se apresentar e nessa hora ela não chamava pela lista de chamada. Ela deixava os alunos na democracia, né, se apresentar. E eu lembro que eu era a primeira a levantar logo a mão e geralmente eu levantava no impulso. E eu levantava a mão e falava assim, professora, deixa eu apresentar logo. Por quê, gente? Porque eu sempre gostava de me livrar logo daquela situação de pressão. E eu sempre fui muito assim, cara, se eu tiver que errar, deixa eu errar logo. Se eu tiver que apresentar, eu vou apresentar essa mesma coisa que eu trouxe pro trabalho de hoje. No início, no meio ou no final. Então deixa eu me livrar logo dessa situação de ter que apresentar o trabalho escolar. E era sempre eu que abria isso. E o que acontece com isso, gente? Por que eu tô te mostrando essa história minha? Porque foi a partir daí que eu descobri a minha habilidade nata em falar, em resolver, em fazer logo as coisas acontecerem, tá? Isso é natural meu. Ou seja, todas as pessoas que tinham dificuldade em colocar algo em execução vinham até a mim e me pediam uma ajuda para eu poder ajudá-las a executar algo. Porque eu já tinha esse processo meu de, cara, é pra errar? Deixa eu errar logo, porque logo eu errando, eu já vejo o que eu vou precisar fazer de certo. Porque enquanto eu ficar aqui pensando, tentando e vendo, eu não vou sair do lugar. Então isso era uma habilidade inata minha. E que foi sendo reconhecida pelas outras pessoas. Quando eu fui pra faculdade foi a mesma coisa. Toda vez que era trabalho em grupo, o grupo pedia pra eu apresentar. Porque eu sempre tive essa habilidade, né, mais despachada para poder fazer as minhas apresentações. Então, até no trabalho do grupo, por exemplo, eu sou péssima em escrever, não gosto de escrever. Por mais que eu tenha participação em 2 livros hoje, né? Hoje eu sou coautora desse livro aqui, ó, A Roda do Dinheiro, e sou coautora desse livro, Manual de Organização Financeira para Pequenos Empreendedores. Eu sou eu me considero uma negação para escrever, não gosto de escrever. Eu sou mais da fala, né? Então, para escrever esses 2 livros, eu tive que desenvolver a habilidade da escrita para escrever o capítulo desses livros.